Quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da nossa escola bíblica, que tem como título o Espírito que nos guia para além das fronteiras. Quem vos fala é o pastor Paulo Delanhas de São Paulo, Jundiaí. Quero convidá-lo a se inscrever no nosso canal do YouTube se você ainda não está inscrito. Se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo esclareceu você, deixe também o seu comentário e compartilhe com um amigo ou irmão em Cristo e peça para que eles também se inscrevam. Antes de entrarmos à aula, quero deixar alguns versículos de parâmetro para nossa aula de hoje. Atos 15, 39, 40 e 16, 1. O Espírito Santo conduz a nossa vida em meio às tensões. Atos 16, 6, 9. Deus dirige a nossa vida abrindo e fechando portas. Atos 16, 14 e 15. Quando o coração se abre, a palavra é recebida com fé. Atos 16, 16, 18. O nome de Jesus tem autoridade sobre as trevas. E Atos 16, 22 ao 26, a fidelidade ao Evangelho sustenta o crente. Atos 16, 30 a 31, a salvação pela fé em Cristo transforma famílias inteiras. Nosso textuário está baseado em Atos 16, 5, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. A verdade prática diz que o Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar, quando isso não está de acordo com a vontade de Deus. Texto de base da nossa aula de hoje, Atos 16, 11, 18, 25, 31. É um texto longo, não vou ler, também é conhecido, né? A maioria das pessoas conhece esse texto, que é a obra missionária iniciando com Paulo e Barnabé, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, na sua casa. Nesta lição, temos a oportunidade de refletir sobre a ação soberana do Espírito Santo na condução da missão cristã. A segunda viagem missionária de Paulo revela que o avanço do Evangelho não depende apenas de planejamento humano, mas de sensibilidade à direção divina do Espírito Santo para guiar, né? Para fazer a igreja avançar. Estudar esta lição é fundamental para compreender que a missão cristã não avança apenas por iniciativa humana, mas pela direção soberana do Espírito Santo. Ao observar como Deus guia, redireciona e sustenta seu servo, fortaleceremos a fé, aprendemos a discernir a vontade divina e somos encorajados a confiar no Espírito, mesmo em meio aos conflitos e oposições e sofrimento que muitas das vezes a fé nos coloca, onde muitas pessoas são perseguidas, mortas e torturadas, como foi em toda a história por amor a Cristo. De acordo com o ensino bíblico, o cristão é chamado a viver segundo a direção do Espírito Santo, confiando em Deus, mesmo quando caminhos são fechados ou surgem adversidades. A fidelidade, o louvor e a obediência transformam crises em oportunidade de testemunho, permitindo que o Evangelho alcance vidas e lares por meio da graça de Cristo. Ou seja, sempre é por meio do Senhor que somos direcionados a fazer a obra do Senhor, a falar, a pregarmos, a louvar ou ir ao campo missionário. Na introdução de hoje, nos diz que a segunda viagem missionária de Paulo marca um avanço decisivo da igreja, o fortalecimento das igrejas já fundadas e a expansão do evangelho para nossos territórios, culminando na entrada da mensagem cristã na Europa. Atos 15, 36, 18, 22. Mesmo diante de conflitos e mudanças de rota, o Espírito Santo conduz cada passo, impedindo caminhos e abrindo outros caminhos conforme a vontade de Deus.
Essa lição revela o Espírito que nos guia para além das fronteiras, mostrando que a missão avança quando a igreja aprende a ouvir, obedecer e confiar na direção divina, ou seja, quando a igreja aprende a ouvir a voz do Espírito Santo falando aos seus corações. Tópico 1. Lídia. Quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. A direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, o destaque recai não apenas sobre a expansão geográfica da igreja, mas sobre a condução soberana do Espírito Santo em cada decisão, como já falamos. Após a separação entre Paulo e Barnabé, Paulo parte com Silas, recomendado pela igreja em Listra. Incorpora Timóteo à equipe missionária. Atos 15, 39, 40 e 16:1. Ao tentarem avançar para a Ásia e para a Bitínia, são impedidos pelo Espírito, aprendendo que a missão não avança apenas por estratégia humana, mas por sensibilidade espiritual. Lá, Paulo recebe a visão do varão macedônio, confirmando a direção divina rumo à Europa. Atos 16:9. É sempre o Espírito Santo que conduzia a igreja e os missionários do primeiro século, e deve ser assim ainda hoje. Quem quer ter sucesso na obra missionária, sucesso que dizemos, alcançar almas, chegar a locais que o evangelho é proibido, ele precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. Ele precisa ter a direção do Espírito Santo se ele realmente quer chegar aonde a maioria não chega, aonde a maioria não alcança. Porque o Espírito Santo é o nosso ajudador, o nosso consolador, a nossa força. É o Espírito Santo que nos faz lembrar de todas as palavras que o Senhor Jesus nos disse. Fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. Porque Deus abriu aquela porta através de Lídia. Então Lídia é apresentada como a adoradora de Deus. Provavelmente uma gentia temente ao Senhor. Comerciante de púrpura, originária de Tiatira, possuía boa condição financeira, mas não era dominada pelo materialismo. Em Filipos demonstra sensibilidade espiritual e ao participar das reuniões de oração, o texto afirma que o Senhor lhe abriu o coração para atender a mensagem de Paulo, revelando que a conversão é obra da graça divina. Lídia crê e é batizada com sua casa e coloca os seus bens a serviço do reino, tornando seu lar o primeiro núcleo da igreja em solo europeu, né? Então agora o evangelho chega à Europa. Historiadores dizem que Paulo alcançou todo mundo daquela época pela pregação da graça do Senhor. Em Filipos, a pregação é simplificada e a graça e o poder transformador. Sem sinagoga, Paulo inicia a missão junto a mulheres reunidas à beira do rio. Ali, em um ambiente simples, o evangelho produz frutos eternos. Lídia responde com fé e obediência, ensinando que Deus age tanto em grandes centros quanto em encontros humildes. Sua conversão inaugura a igreja em Filipos e revela que onde o Espírito abre corações, o reino avança. Contudo, a mesma cidade que recebeu o evangelho também manifestou oposição espiritual, preparando o cenário para a libertação da jovem possessa que veremos nos próximos tópicos. Atos 16, versículo 16 ao 21. Então, Lígia era vendedora de púrpura, era um tecido caríssimo, somente pessoas ricas, finas, usavam essa roupa, veremos logo mais no auxílio bibliológico. Mas o mais importante foi Lídia abrir o seu coração para que o evangelho alcançasse outras pessoas. Como um dia também o Espírito Santo falou a nós e nós também abrimos o coração para que através de nós também, como neste vídeo, através do canal do YouTube e de todas as demais redes sociais,
onde podemos levar uma mensagem de esperança, de salvação e libertação em Cristo, o qual é o nosso objetivo. Sempre levar a mensagem de Cristo que liberta, que transforma o homem e a mulher que abre o seu coração. Auxílio bibliológico, Lídia e a expansão do Evangelho, como falamos. Depois de seguir a liderança do Espírito Santo rumo à Macedônia, Paulo fez seu primeiro contato evangelístico com um pequeno grupo de mulheres. Ele nunca permitiu que barreiras sociais ou culturais o impedissem de anunciar as boas novas. Ele pregou para aquelas mulheres e Lídia, uma comerciante influente, creu em Jesus. Isso abriu o caminho para o ministério naquela região. Deus frequentemente trabalha nas mulheres e por intermédio delas, desde o início da igreja. Lídia era uma comerciante de tecidos de púrpura, provavelmente por rica, pois tais tecidos eram caros e frequentemente usados como um sinal de nobreza ou realeza, porque a família de Lídia foi batizada depois que ela respondeu com fé às boas novas, porque o batismo era um sinal público da identificação da pessoa com Cristo e com a comunidade cristã. Talvez nem todos os parentes de Lídia tenham escolhido seguir a Cristo, porém a família dela tornou-se cristã e através desta porta aberta, o Evangelho foi alcançando vida, foi alcançando pessoas, foi salvando e libertando muitas outras pessoas que deixavam Cristo entrar nos seus corações. Tópico 2. A libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. É nessa mesma cidade que Paulo liberta esta jovem de espíritos demoníacos. A expulsão de um espírito de adivinhação, né? Muitos se deixam ser usados pelo diabo com adivinhações, com supostas revelações, que até aparentemente parece que é Deus falando, como veremos neste caso. Mas nem tudo que reluz é ouro, como diz, né, o ditado popular. Mesmo tendo como base a casa de Lídia, Paulo e seus companheiros continuavam a frequentar o lugar de oração, Atos 16:13, a sinagoga da época. Numa dessas ocasiões, encontraram uma jovem escrava possessa por um espírito de adivinhação, pneuma, pitona, prática condenada pelas Escrituras, em Deuteronômio 18:9 e 11. Não haverá entre vós agoureiros, feiticeiros ou quem faça adivinhação. Embora falasse verdade sobre os missionários, seu testemunho não procedia de Deus. A semelhança dos demônios que reconheceram Jesus em Marcos 1:24, Lucas 4:41, não quer dizer que eles falam pela boca de Deus. Eles apenas sabem que a mensagem que está sendo pregada é de Deus. Perturbado com a situação, Paulo ordenou em nome de Jesus Cristo que o espírito saísse dela. E a libertação foi imediata, Atos 16:18, revelando a autoridade do Evangelho sobre as trevas. Jesus veio para libertar os cativos e oprimidos do diabo. E essa moça era cativa e oprimida pelo diabo. Dava lucro aos seus senhores, aos seus exploradores. E por isso, veremos agora a seguir o sofrimento que Paulo sofreu por libertar essa moça. Porque quando pregamos o Evangelho e falamos a verdade, às vezes passamos por grandes dificuldades. A libertação da jovem significou prejuízo financeiro para seus senhores, que, movidos por interesses econômicos, arrastaram Paulo e Silas às autoridades, Atos 16:19, sobre falsas acusações de perturbação da ordem pública. Os missionários foram condenados sem julgamento, açoitados publicamente e lançados na prisão. Atos 16:22 e 23. A fé cristã mostrou-se uma ameaça não à ordem social, mas o sistema de exploração travestido de religiosidade, né? Então, essa situação fez Paulo e Silas apanhar muito e ser lançado dentro de uma prisão, mesmo sem julgamento, pois a falha
da justiça humana. Os magistrados romanos ignoraram o devido processo legal e violaram os direitos de Paulo e Silas como cidadãos romanos. Atos 16, 22, 24, Atos 22, 25 e 29. Parece que eu estou vendo os ministros do CTF do Brasil, né? De Brasília, que julgam e condenam sem o devido processo legal. O episódio evidencia que a justiça humana é falha e pode ser movida por percepções e interesse, mas isso não frustra os propósitos de Deus. Salmo 37, 12, 13. Muitas vezes o sofrimento do justo se torna instrumento para a manifestação da graça. O crente é chamado a decidir, confiar e permanecer fiel, mesmo quando agir corretamente resulta em oposição e injustiça. Deus continua soberano, inclusive nas prisões da vida, e é justamente nesse contexto que o Senhor transformará dor em testemunho, como no episódio da prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Deus usou aquela situação desfavorável para salvar, né? Deus, quando Ele quer salvar, Ele usa todos os meios, né? Para que a sua salvação alcance, como alcançou esse carcereiro, e a qual Paulo fez a promessa, veremos logo mais, que se ele cresce no Senhor Jesus, seria salvo ele e toda a sua casa. E essa é a base da salvação para nós, crer no Senhor Jesus. Auxílio bíblico teológico, discernimento espiritual e a integridade do Evangelho. A habilidade de adivinhar dessa moça vinha de espíritos malignos que a possuía, como falamos. A adivinhação era uma prática comum nas culturas grega e romana, uma prática diabólica, né? Como fazem ciganos, cartomantes e algumas pessoas que usam da adivinhação. Tudo isso não vem de Deus, é de procedência do diabo. E não é o pastor Paulo que diz isso, é a palavra de Deus. Havia muitos métodos pelos quais as pessoas tentavam predizer eventos futuros, interpretar fenômenos da natureza e comunicar-se com os mortos. A jovem escrava estava possessa por um espírito maligno e enriquecia seus senhores, interpretando sinais e lendo a sorte das pessoas. Eles também exploravam a infeliz condição da jovem para obter lucros pessoais, pois as pessoas davam dinheiro conforme as adivinhações que essa suposta moça fazia. E os seus donos, porque ela era escrava desses homens e escrava do diabo, lucrava com isso. Muitas pessoas são escravas do diabo hoje, e muitas pessoas ainda lucram através da falsa revelação, da falsa religião, da adivinhação, da astrologia, dos horóscopos, das ciganas, das cartomantes, né? Que querem aí parar você na cidade e ler a sua mão. Não deixa, meu irmão, não deixa, minha irmã. Isso não vem de Deus, é do diabo. Quer saber do seu futuro e da sua vida? Leia a palavra de Deus e não dê a sua mão para que o diabo lance sorte sobre a sua vida. Não abra porta para o diabo, porque uma vez que você deixar uma cigana ler a sua mão ou uma cartomante, você abriu porta para o diabo entrar na sua vida e na sua casa. O que a jovem dizia sobre Paulo era verdade. Às vezes o diabo fala a verdade, porque ele conhece a verdade, ele só não se firma e não pratica a verdade. Embora a informação procedesse de um demônio, estava ele falando a verdade, porque Paulo e Silas realmente eram homens de Deus. Porque o apóstolo Paulo então sentiu-se incomodado por um espírito maligno anunciar a verdade a seu respeito, porque ele viu que não vinha de Deus. Mas infelizmente há muitas pessoas hoje que, se o diabo falar com ele, mas o seu ego for suplantado, se o seu ego for cheio,
Ele não vai nem se preocupar que é o diabo que está falando e ainda é capaz de dar glória a Deus, mesmo sendo o diabo que fala por ele. Porque o ego inchado, né, de muitos homens e mulheres, a vanglória deste mundo o cega espiritualmente para a verdade. Mas Paulo não. Paulo e Silas viu que aquilo não era de Deus e repreendeu, e aquele demônio deixou aquela mulher. Que haja hoje muitos Paulos e Silas em nossos meios para repreender o espírito de demônio de adivinhação dentro da igreja. Pessoas revelando CPF, pessoas revelando coisas que nada tem a ver com o crescimento ou salvação do evangelho. Se Paulo aceitasse o testemunho do demônio, estaria ligando a pregação das boas novas às atividades relacionadas aos demônios. Isso traria grande prejuízo à mensagem a respeito de Cristo. A luz e as trevas não podem se misturar, porque a luz clareia as trevas. A luz mostra tudo aquilo que está escondido nas trevas. O que as trevas esconde, a luz, ela mostra. E Paulo anunciou essa mensagem que libertou, tirando essa moça das trevas para a maravilhosa luz. Tópico 3. A prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Açoitos e presos por causa do evangelho. Atos 16, 22, 24, como dissemos, muitas das vezes sofreremos na nossa carne se quisermos fazer e falar a verdade. Mas fique firme, meu irmão, minha irmã, mesmo que você tenha que morrer por Cristo. Falsamente acusados, Paulo e Silas foram publicamente açoitados e lançados no cárcere interior de Filipos, com os pés presos no tronco, tratados como criminosos perigosos, sofreram humilhações, dor e injustiça. O cárcere interior, provavelmente localizado no subsolo, era um lugar de escuridão e sofrimento extremo. Contudo, aquele ambiente de aflição tornou-se cenário da manifestação do poder de Deus, mostrando que nenhuma prisão é capaz de limitar a ação soberana do Senhor. Deus, ele entra em qualquer lugar. Não existe prisão para o Senhor, não existe esconderijo para o Senhor. O salmista disse: se eu fazer minha cama no céu, ele está lá. Se eu fazer na terra, ele está lá. Se eu subir o mais alto, lá está. Porque Deus está em todos os lugares. O louvor que abre portas e transforma ambiente. Atos 16, 25, 26. Por volta da meia-noite, mesmo feridos e imobilizados, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. O louvor nascido em meio à dor revelou uma fé que não depende da circunstância. Romanos 5, 3, Tiago 1, 2. Subitamente, um terremoto sacudiu a prisão, abriu as portas e soltou as candeias de todos os presos. O milagre foi tão impactante que ninguém tentou fugir, evidenciando que a presença de Deus gera reverência e temor, né? Esse foi o melhor terremoto que podia acontecer. Nós estamos vivendo dias agora que está falando em terremotos, né? E esses terremotos têm causado destruições. Lamentamos por muitas vidas perdidas e oramos a Deus para que o Senhor amenize o sofrimento de muitas pessoas. Porque o terremoto que está sendo causado hoje é um terremoto de terror. Mas esse terremoto do cárcere de Filipos era um terremoto de glória, era um terremoto de transformação, era um terremoto de libertação. E quando esse terremoto acontece, a glória do Senhor se manifesta como se manifestou no cárcere daquela prisão, para salvar o carcereiro e a sua família, que é o que veremos agora na próxima leitura. Pois a conversão do carcereiro e a vitória da graça. Ao ver as portas abertas, o carcereiro, tomado de desespero, tentou tirar a própria vida, mas foi impedido por Paulo, porque o carcereiro era o responsável pela prisão. E se os presos fugissem sobre a sua responsabilidade, ele seria torturado e morto por Roma. Por isso o carcereiro queria se matar. Mas Paulo gritou, né, para que ele não fizesse mal. Veja o que nos diz o texto. Que devo fazer então para ser salvo?
após Paulo impedir que ele se matasse? Essa foi a pergunta do carcereiro. E a resposta foi clara. A nossa resposta tem que ser clara quando o pecador quiser saber sobre a salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Então, essa é a chave da salvação. Essa é a chave que você precisa para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Após essa mensagem, ele creu e cuidou das feridas dos missionários. Foi batizado com sua família e recebeu-os com alegria na sua casa. Onde o evangelho entra, vidas e lares são transformados. 2 Coríntios 5,17. Esse episódio ensina que Deus continua soberano, mesmo nas prisões da vida. Quando o crente escolhe louvar em meio à dor e a permanecer fiel diante da injustiça, o Senhor transforma sofrimento em testemunho e usa circunstâncias adversas para salvar outras pessoas, né? Então o evangelho de Cristo não fica preso na prisão, não fica preso na candeia, não fica preso no medo, não fica preso em meio às ameaças, pois as ataduras da salvação liberta de todas essas situações para alcançar almas para Cristo. Conclusão. Após cerca de 3 anos de intensa atividade missionária, Paulo retorna à Antioquia da Síria, Atos 18, 22, né? Onde começou o evangelho e a obra missionária. Encerrando um ciclo marcado por direção divina, perseveranças e frutos abundantes. A narrativa bíblica deixa claro que a missão é contínua e exige fidelidade, mesmo em meio às oposições. Guiado pelo Espírito Santo, os servos de Deus avançam. A igreja é fortalecida e novas comunidades cristãs são estabelecidas, inclusive no solo europeu. A expansão do reino depende de obreiros comprometidos com a palavra e sensíveis à voz do Espírito. Assim como Paulo, sejamos fiéis, ousados e obedientes à direção do Espírito Santo em cada etapa da nossa caminhada cristã. Esse é um convite a mim e a você. Que sejamos firmes e constantes na obra do Senhor. Que possamos estar dispostos a fazer a obra do Senhor, a realizar a obra do Senhor, salvar quantas vidas quiserem ser salvas. Que possamos ser uma atalaia nas redes sociais. Esses homens desbravaram a Europa, o mundo da sua época, com cavalos, a pés e navios. Eram os transportes da época. Às vezes viajavam semanas e semanas, a pés, a cavalo ou a navio, para que o evangelho chegasse às pessoas. Hoje eu e você temos o privilégio das redes sociais. Eu estou falando aqui nesse vídeo, no Brasil, na cidade de Jundiaí, mas daqui a alguns segundos, essa mensagem estará sendo falada na Índia, estará sendo falada no Japão, estará sendo falada na Coreia, estará sendo falado em Israel, nos mais longe lugares. A nossa voz hoje, ela pode chegar como salvação dentro de segundos, dentro de minutos. Então que você possa usar as redes sociais não só para postar besteira, não só para postar coisa ruim, não só para falar mal das pessoas ou para perseguir as pessoas, mas que você possa usar as redes sociais para falar da salvação, do evangelho de salvação, da libertação em Cristo. O mundo precisa ouvir mais de Cristo e menos de nós. O mundo precisa do poder do nome de Jesus que liberta, transforma, renova e leva para o céu. Essa foi a mensagem dos missionários que chegaram ao Brasil. Essa é a mensagem que precisamos continuar pregando, que é a mensagem que liberta, transforma, batiza, cura e leva para o céu. Aquele que se arrepende dos seus pecados e deixa o pecado, abandona o pecado. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Que o Espírito Santo fale ao seu coração e através da sua vida a outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Se você ainda não está inscrito
se inscreva no nosso canal do YouTube. Compartilhe os nossos vídeos, deixe seu comentário, toque o sininho, toque o link. Com certeza é uma mensagem que alguém precisa ouvir.